Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês que vão entrando. Agora eu acho que eu consigo ver os comentários de vocês, talvez. Da última live eu não estava conseguindo ver os comentários. Então eu espero que agora eu consiga ver para a gente poder interagir. O Felipe já está chegando, nosso convidado. Tô tentando aceitá-lo aqui na live. Não sei por. Eu acho que o Felipe está com algum problema. Está dizendo que ele ainda não consegue participar. Então, enquanto isso, eu vou falando com vocês. Eu botei até o óculos para ver se eu consigo ver os comentários. Eu não sei se era falta de uso do Instagram ou se era falta de óculos. Então, agora tá tudo certo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre buracos negros. Eu vi que vocês deixaram muitas perguntas lá no post. Pronto, agora eu convidei o Felipe de novo. Vamos ver se ele consegue entrar. A gente espera um pouquinho por ele. Felipe, se você entrar aí, deixa um recadinho nos comentários para eu ver que você entrou. Boa noite, Fernando. Daqui a pouco é nossa live, hein? Que vai ser muito legal também. Boa noite, JPSA 2018. Tô aqui enrolando um pouquinho porque eu tô esperando o nosso convidado entrar. Ah, tá aqui dizendo que tentou de novo. Vamos ver. Eu não consigo aceitar você, Felipe. Eu te fiz um convite. Você conseguiu aceitar meu convite? Tá dizendo que você não está habilitado para responder o convite. Boa noite, Sérgio. Não fique ansioso, Fernando, vai dar tudo certo. Vamos. Enquanto isso, deixa eu apresentar o Felipe para vocês, já já ele entra. Agora eu acho que vai dar certo. Agora foi, né? Ah, agora deu certo. Oi, Felipe, tudo bom? Olá, beleza, como é que você tá? Tudo bem. Então já estamos aqui com o nosso convidado, especialista no tema que vocês adoram. Então eu vou apresentar o Felipe para vocês, para a gente poder começar, porque também o Instagram só dá para gente 1 hora, eu acho, de live, né? Então, e eu vi que tem muitas perguntas nos comentários do post. Então vamos lá. O Felipe Menezes, ele é bacharel e mestre em física pela Universidade Federal de Minas Gerais e trabalha nas áreas de gravitação e relatividade geral. Sua dissertação de mestrado foi sobre a termodinâmica de buracos negros e ele é fundador do canal Uai Física, que vocês adoram. Já recebi comentários de vocês no direct dizendo que adoram as aulas dele lá no canal. Então seja muito bem-vindo, Felipe, aqui ao Bariogênese e obrigado por ter aceito aí o convite para participar dessa live e tirar as dúvidas das pessoas a respeito dos buracos negros. Não, que é isso, eu que agradeço pelo convite, né?
É sempre bom, na verdade, ser chamado para poder falar de física, né? Nunca é demais poder falar um pouquinho a mais assim. Mas, enfim, fico muito feliz pelo convite mesmo, né? Obrigado. Eu que agradeço você ter aceito. Então, vamos começar tentando explicar para as pessoas. A gente sabe que no início do século XX, a gente teve uma revolução muito grande na física, não só na área da mecânica quântica, como também na área da gravitação. Einstein veio e fez toda uma teoria de gravitação, a primeira teoria, né, que modificou a teoria do Newton. E essa teoria ainda causa algumas dúvidas, muitas dúvidas nas pessoas, porque não é de fácil compreensão e é bastante contraintuitiva. E para Uhum. começar a debater sobre esse assunto, eu queria que você explicasse, de maneira resumida, claro, do que se trata essa teoria de gravitação, a relatividade geral, porque é a partir dela que nós podemos falar dos buracos negros. E isso já entra logo também na pergunta que teve lá nos comentários, que está muito relacionada, que é a pergunta do Geraldo VLT. Ele fala, como é a interação entre espaço e matéria? Certo. Bom, a relatividade ela foi uma teoria descrita, basicamente para descrever o universo do ponto de vista geométrico, né? A gente tinha, né, uma das coisas que eu acho bem legais, né, que assim, quando a gente vai ver a mecânica newtoniana, né, principalmente quando a gente vai ver a gravitação e tudo, para a gente ver a mudança dela para relatividade, às vezes parece que é uma coisa muito, né, tirada da cartola, né, porque a princípio a gente tinha a lei de Newton e do nada o universo é curvo, essas coisas todas, né, mas, enfim, né, a relatividade ela nada mais é do que, né, a descrição que a gente tem do universo, no sentido de como é que os corpos descrevem exatamente sua dinâmica, né, no espaço, né, no universo como um todo, né, no espaço-tempo. E aí, essa dinâmica no espaço-tempo é dada por corpos que, pelo fato de terem, né, energia e massa, vão curvar o espaço-tempo. Né, dado essa curvatura do espaço-tempo, os corpos vão se movimentar lá e vão interagir de acordo com isso. E também, né, enfim, e uma das coisas interessantes também da relatividade é que a própria curvatura do espaço-tempo também acaba colaborando para que o espaço se curve ainda mais. Né? Então, enfim, se fosse para resumir de uma forma bem direta, é isso, né? Basicamente, uma descrição de como é que o nosso espaço se curva na presença de energia e matéria e como é que a energia e a matéria se movimentam no espaço que foi curvo devido a essas propriedades. Né? E a partir dessa teoria da relatividade geral, alguns outros físicos que vieram depois solucionaram essas equações que o Einstein deixou para a gente da teoria e encontraram um objeto, digamos assim, bastante peculiar no universo, que nós chamamos de buracos negros, que até há pouco tempo era considerado como uma aberração matemática. Ninguém sequer acreditava que os buracos negros de fato existiam na natureza. Mas a relatividade previa esses buracos negros. Mas eu quero que você explique, então, o que são esses buracos negros de maneira, né, simples para as pessoas, Uhum. porque eu tenho uma pergunta aqui que eu vou deixar do Fernando Rombola, que também é um colega nosso e que faremos uma live em breve, então já fiquem ligados. Ele fez uma pergunta assim, que é bem interessante até para as pessoas que não são da área, especialistas, e que talvez tenham essa mesma dúvida. Quando imaginamos um buraco no chão, por exemplo, visualizamos uma abertura na superfície com uma determinada profundidade. Como podemos imaginar um buraco no espaço-tempo? Porque isso dá a entender que o espaço-tempo tem uma superfície, portanto, o buraco negro teria uma direção. Às vezes eu imagino que o buraco negro é buraco em todas as direções. Então, o que seria um buraco negro? Certo, essa pergunta é muito boa, né? Porque quando a gente fala buraco negro, a palavra buraco ela remete a conceitos que a gente já tem, né, no dia a dia. Mas o buraco negro é assim, o buraco negro, de uma maneira geral, né, é basicamente um planeta ou uma estrela com uma gravidade muito intensa, digamos assim, né, de um jeito muito rudimentar. Né? A ideia, como a gente sabe, né, que quanto maior a gravidade, né, que um corpo celeste vai ter, né, mais ele vai atrair as coisas para cair na sua direção. E a forma mais fácil de você pensar no buraco negro é toda vez que você quer, se você está no planeta Terra ou qualquer outro planeta, se você pega alguma coisa e joga ela com uma velocidade suficiente para cima, né, se você jogar com uma velocidade tal, ela sempre vai conseguir sair da influência, né, gravitacional. Se a gente tem, sei lá, aqui na Terra, você joga uma pedra para cima,
a 11 mil quilômetros por segundo, aí você consegue garantir com que ela nunca vá voltar, né, a cair aqui. Aí a questão que a gente fica pensando é, a partir do momento que o universo fala pra gente que nada consegue viajar mais rápido do que a luz, a gente consegue começar a pensar do tipo, será que existe algum corpo que eu precisaria jogar ele para cima com uma velocidade maior do que a da luz para que ele nunca mais volte? Ou seja, será que tem algum corpo que eu possa jogar com a velocidade que eu quiser, eu posso fazer o esforço que eu quiser? Né? Nada vai conseguir sair de dentro dele, né? Nada vai conseguir sair da sua atração gravitacional? E exatamente essa seria a ideia de um buraco negro. Um corpo que a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar, né? Isso até é bem interessante, porque quando você vai descrever como é que a luz se comporta quando tem um buraco negro, na parte de dentro do buraco negro não existe mais direção para fora. Né? A direção para dentro é para dentro e a direção para fora vira para dentro. Né? E mostrando que, de fato, né, qualquer coisa que você tente jogar para fora do buraco negro só vai tender realmente a cair para o interior dele. Né? Mas, o termo buraco negro, né, inclusive ele surgiu muito depois, né? Foi o Wheeler, se não me engano, que foi no final da década de 70 que tinha usado, até então as pessoas só usavam estrela negra, né, para poder falar de buraco negro de fato. Mas quando a gente fala buraco negro, o nome buraco, na verdade, ele é mais para fazer o sentido não do que um buraco significa de fato, mas qual que é o comportamento das coisas quando tem um buraco próximo. Então, por exemplo, se você pega, imagina que você tem uma superfície qualquer e você tem um buraco nessa superfície. O que o buraco faz é o quê? As coisas que estão próximas dele, ele tende a puxar para cair no seu interior. Né? Então é somente nesse sentido que a gente fala que o buraco negro é um buraco. Né? Ele não é um buraco no sentido estrito, né? Do tipo um buraco, literalmente, né? Mas ele seria um buraco no sentido do efeito que ele gera, que é puxar as coisas para cair no seu interior. Né? Mas essa ideia também, né, de que, tipo, quando a gente pensa no buraco, né, dele ter uma direção, então o buraco negro seria um buraco para certa direção e tudo, isso também eu acho que acaba aparecendo muito por conta daquela visão pictórica que a gente tem para poder representar a relatividade, né? E quando a gente pega o espaço, né, por exemplo, para falar por que o espaço é curvo, né? Que a gente pega que a gente pega como se fosse uma malha, aí coloca um corpo esférico, uma bola nele qualquer, aí ele vai dar aquela encurvada, né? Sempre tem aquelas demonstrações, né, mais visuais, né, de como é que a relatividade funciona. Mas para poder fazer esse tipo de demonstração, a gente sempre tem que pensar no exatamente, né, assim, é difícil visualizar a noção de um buraco, porque quando a gente pensa em um buraco, a gente pensa nós num espaço maior vendo um buraco na nossa frente. Quando a gente fala do espaço-tempo, o nosso espaço não está imerso em um espaço maior. Né? Ele já é o próprio espaço que está contido. Então, a noção de um buraco nesse sentido não é muito clara. Né? Mas eu acho que talvez o que seria mais próximo seria até o que ele tinha, eu esqueci qual foi o nome do moço que perguntou, mas de que isso. Né, que o Fernando perguntou como se fosse um buraco em todas as direções, digamos assim. Porque não é exatamente, não tem uma direção em si, né? É mais no sentido realmente somente de uma coisa que puxa, né, qualquer objeto próximo para poder cair no seu interior. A representação que normalmente a gente faz, é interessante falar porque é isso, é a cama elástica. Então, nós estamos né, em 3 dimensões vendo a cama elástica em 2 dimensões. Então, esse seria uma representação ilustrativa do que acontece. Mas lembrando que na relatividade nós temos o espaço-tempo, que no caso seria quadridimensional. Então, é bastante difícil realmente da gente conseguir. Eu não consigo imaginar 4 dimensões. Você consegue, Felipe? Não dá. Seria como a gente pensar, né, nesse exemplo daí, né, por exemplo, de uma cama elástica, né, que tem, seria como a gente pensar como um morador daquela cama elástica veria aquilo tudo, né? É como se você desenhasse, sei lá, como se você pegasse um papel, desenhasse um bonequinho, um palito e pensasse como é que é o universo na folha de papel visto por ele. Porque qualquer coisa que você coloca no papel não vai estar vendo a direção para fora, né? Você vai estar vendo ao longo do papel. Então, realmente, assim, para tentar visualizar, a gente sempre tenta pegar algumas representações, né, pictóricas, para poder ajudar no entendimento, mas sempre quando a gente tenta, de fato, né, sair dessas analogias para tentar entender, de fato, o que acontece, é sempre bem complicado, né, porque qualquer coisa que a gente tem que pensar, poxa, espaço, além de ser um espaço quadridimensional, uma das dimensões é o tempo. Como é que você visualiza um espaço que tem 4 dimensões, uma delas é o tempo, até, né, fica até mais complicado, na verdade. E alguém perguntou aqui, por que negro? Tá bom, explicou por que buraco. Então, por que negro? A ideia seria porque se nenhuma luz consegue sair, né, de dentro do buraco negro, então, né, para a gente ver qualquer coisa, toda vez que a gente vê algum objeto, tem que bater luz ou sair luz dele, mas tem que ter uma luz saindo do objeto e vir para os nossos olhos, seja por reflexão, seja por emissão, qualquer coisa.
né? Se o buraco negro é um corpo que nada consegue sair, nem mesmo a luz, nenhuma luz vai sair dele para chegar nos nossos olhos. Então, né, a gente vai ver um trem preto só mesmo. Isso mesmo. E uma outra pergunta, que na verdade essa pergunta não estava nos comentários, mas eu vou puxar essa pergunta para poder incluir uma outra que talvez seja um pouquinho mais avançada. Então, falando em buracos negros, nós temos várias soluções para as equações que dão diferentes tipos de buraco negro, certo? Quais são os tipos de buraco negro possíveis pela teoria, os observados até agora? Porque o Fernando também perguntou o que seria o spin e a carga dos buracos negros. Então, vamos voltar primeiro para responder quais são os tipos possíveis de buracos negros de acordo com as equações, quais que nós observamos e o que significa um buraco negro com carga e com spin. Certo. Quando a gente vai falar de buraco negro, né, a primeira distinção, buracos negros podem ser tão complicados quanto a gente quer, né? Porque a gente sempre tem que pensar também que, assim, se a gente for estudar um buraco negro no processo de formação dele, tentar descrever matematicamente é um inferno. Né? Então, sempre quando a gente chega e fala, né, olha, essas daqui são as soluções de buracos negros, a gente sempre pensa naqueles buracos negros que já ficaram na dele. Né? Então, já foram formados, estão ali, na boa, aproveitando a vida depois de ter se formado. Né? Então, né, de grosso modo, pensando nesses buracos negros, né, que já foram formados, já não está naquele processo, né, bem doido ainda de matéria caindo e tudo, os buracos negros eles podem ser separados, né, na prática, são em 3 tipos. Né? Na verdade, assim, você tem 3 características que vão definir os buracos negros, aí você pode pensar nas combinações delas. Né? Então, o primeiro tipo de buraco negro que você tem, que a gente chama de buraco negro de Schwarzschild, né, que é um buraco negro parado, né, ele só tem massa, ele não roda, ele não tem carga elétrica, é só um amontoado de massa mesmo parado, né, no espaço. A gente tem o que a gente chama dos buracos negros de Kerr, são os buracos negros que, além de ter a massa, eles também rodam, né, em torno de algum eixo específico. Né? No caso, não faz, porque o buraco negro é esférico, né? Então, enfim, roda em torno dele próprio. A gente também tem outros 2, que são os buracos negros de Reissner-Nordström, que são os buracos negros que eles são parados, né? Que eles também estão parados, mas eles têm carga elétrica. Né? Então, a ideia seria, da mesma forma que a gente tem corpos que tem carga elétrica mesmo, né? Tem mais cargas positivas do que negativas, ao contrário, um buraco negro também pode ter. Né? Então, a princípio, seria um buraco negro com carga elétrica. E o outro tipo, que é o que a gente chama de buraco negro de Kerr-Neumann, que é quando você tem as 3 características. Ele tem massa, ele gira, e ele também tem carga elétrica. Então, a gente tem esses 4 tipos, né? Que na prática são definidos por 3, né, propriedades. Mas, quando a gente fala de spin de buraco negro, eu acho que spin talvez não seja a palavra mais elucidativa. Assim, no inglês, tudo bem, né? Porque é direto. Mas, normalmente, quando a gente vai sempre usar spin, a gente sempre pensa naquela propriedade intrínseca, né, que vem da mecânica quântica, que os corpos possuem, né, enfim, que não é exatamente a rotação. Quando a gente fala spin de um buraco negro, a gente está se referindo à rotação dele mesmo, né, mas, e não, de fato, àquele análogo que a gente tem, né, na quântica. Mas, isso, assim, o buraco negro, né, só para deixar claro, o buraco negro pode rodar, porque toda vez que quando a gente pensa na formação de buraco negro, né, a matéria está caindo. De forma geral, é muito difícil você ter uma estrela inicialmente que estava totalmente parada. Né? Ela sempre vai ter um movimentozinho. Então, na hora que vai caindo, né, assim como uma bailarina, que quando encolhe o corpo acaba girando mais rápido, né, acaba mostrando que estava rodando de fato, né, um buraco negro vai acabar rodando de fato. E, na prática, quando a gente vê os buracos negros do universo, eles são praticamente todos os buracos negros de Kerr. Porque é muito difícil você ter um buraco negro que não roda. Né? Você pode ter buracos negros que rodam muito pouquinho. Então aí, né, você aproxima eles como se fosse o que está parado, porque o que está parado é muito mais fácil de descrever, né, do que o que está rodando. Né? Tudo que mexe é um inferno para descrever, né? Aí, por conta disso, ele sempre roda. E também é muito difícil você encontrar, eu acho que nunca teve nenhuma detecção de buraco negro de fato com carga. Não sei, assim, não que buracos negros não tenham carga, mas é porque, assim, para que você consiga mensurar os efeitos da carga, ele precisa ter uma carga razoável, né? Se ele tiver, se você tiver um buraco negro, ter a carga elétrica, a mesma quantidade de que os corpos cotidianos que a gente tem aqui, sei lá, um buraco negro com 1 coulomb de carga, ninguém vai sentir isso. A gente precisaria de quantidades monstruosas de carga elétrica. Só que o universo ele é neutro, né? As regiões do espaço são neutras, então é muito difícil você ter um buraco negro formado, né? Não tem muito porquê, pelo menos assim, a gente não espera, na verdade, que buracos negros sejam formados com uma carga elétrica realmente, né, a ponto de a gente detectar e tudo. Então, na prática, né, os buracos negros que a gente realmente observa todos no universo, eles são, né, os buracos negros de Kerr, são aqueles que têm massa e que giram. E é importante também mencionar para as pessoas que estão ouvindo, que talvez não saibam,
Os buracos negros estelares, nesse caso, seriam buracos negros, são o fim da vida de uma estrela de muita massa. Então, uma estrela muito massiva no final da sua vida, ela explode e ela vira ali um buraco negro com a sua massa concentrada naquele ponto. Então, esse Uhum. seria um buraco negro estelar. Claro que nós temos outros tipos de buracos negros que são também um tipo bastante familiar, inclusive, que foi medido recentemente, fotos foram tiradas do famoso Então, buraco deve ter negro do que- centro da galáxia, um companheiro aí. E são os buracos negros no centro das galáxias, os buracos negros supermassivos. Uma pergunta recorrente que me fizeram nos stories e que também fizeram aqui nos comentários, o Fernando também fez essa pergunta: qual a importância, né, do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia para a nossa galáxia? E existem galáxias sem buraco negro? E também existem buracos negros vagando sozinhos por aí? Uhum. Responde pra gente. Certo. Primeiro, eu vou começar de trás para frente, né? Buracos negros vagando por aí, muito provavelmente existem. Né? Assim, a princípio, nada impede que você tenha um buraco negro vagando. Né? Como buracos negros são produtos, né, podem ser formados, por exemplo, pela morte de estrelas, da mesma forma que a gente pode ter uma estrela que está sozinha, né, a princípio também pode existir buracos negros que estão sozinhos. Eles são mais difíceis de detectar pelo fato de estarem, né, isolados. Mas até onde, assim, eu posso estar enganado, mas até onde eu sei, toda galáxia necessariamente tem que ter um buraco negro no seu interior, né? Inclusive, isso acaba sendo uma própria consequência de como é que as galáxias são. Né? Quando você vai ter, pelo menos, formação de galáxias e tudo, os buracos negros supermassivos sempre são buracos negros que estão no centro das galáxias. Né? Sempre são encontrados lá no centro das galáxias. E é só a gente pensar também que uma galáxia ela vai ter basicamente o que é? Pensando de um grosso modo, né? Você tem ali um conjunto de estrelas, planetas, né, que estão todos ali em torno de um centro, que tem, né, enfim, tem uma quantidade maior de matéria com relação ao resto do universo. E se a gente for pensar, né, tá tudo, toda vez que a gente pega uma galáxia, ela sempre tem uma certa quantidade de rotação em torno do centro dela própria. Então a gente sempre tem que pensar que o fato da galáxia ser muito grande, né, toda vez que a gente vai ter coisas rodando em torno de algum centro, é esperado que quanto mais próximo a gente vai para o centro, maior vai ter que ser a concentração de matéria para poder sustentar todo aquele entorno, para poder girar junto. Né? Então é até natural que a gente pense, né, nesses buracos negros sempre no centro das galáxias. Né? Naturalmente, como no centro vai ter que ter uma quantidade de massa muito grande, né? Obviamente não é só o buraco negro que sustenta toda a galáxia rodando em torno dela própria. Né? Também tem outras coisas junto, né? Pode entrar, acaba entrando também em questão de matéria escura, né? Para poder sustentar exatamente a rotação do jeito que a gente vê e tudo. Mas a ideia seria que toda vez que a gente tem uma galáxia, ela sempre vai ter um buraco negro ali, né, no centro dela. Né? Se ele vai ser um buraco negro ativo ou não, depende de como é que vai ser a galáxia. Né? Depende de como é que se tem muita matéria caindo nele, alguma coisa do tipo. Mas, nesse sentido, né, assim, toda galáxia que for pegar, sempre vai ter algum buraco negro ali no meio. Né? E no caso, já exatamente pelo fato de que lá no centro a gente sempre espera que tenha uma quantidade de matéria muito maior, né, para poder sustentar esse giro todo. Quando você falou também que existem, né, propriedades que caracterizam os buracos negros, a gente pode misturar essas propriedades, enfim, diferentes tipos. A gente também pode classificar os buracos negros de acordo com a massa. Né? Então, nós temos os buracos negros supermassivos, nós temos os buracos negros estelares e a Companhia do Pano, eu não sei o seu nome, ela está sempre aqui no meu Instagram, perguntou se os buracos negros intermediários já foram detectados de massa intermediária e posso afirmar para vocês que eles já foram detectados e eu vou deixar o Felipe comentar um pouquinho sobre esse resultado. Na verdade, a parte de buracos negros intermediários, eu vou saber acrescentar muito pouco, na verdade. Porque, normalmente, assim, quando a gente pega a parte de buracos negros, os buracos negros intermediários, na verdade, é um tema que eu acho interessante, né, pelo fato de que quando a gente pensa nos buracos negros, a gente sempre pensa assim, beleza, a gente tem os supermassivos, que estão ali formados no interior das galáxias, né, no centro das galáxias, você tem os estelares, que beleza, tem as suas massas ali, mas bem menos supermassivos, e no meio do caminho, né? Eu sei que isso tem diversas implicações, né, quanto a como é que o universo, né, foi evoluindo, né, por uma questão de que provavelmente eles teriam sido formados no início, né, da galáxia e tudo, mas, infelizmente, quanto a buracos negros, os de massa intermediária, eu sei muito pouco. Esses eu Então, realmente sei muito pouco. o Fábio, que é o do perfil Companhia do Pano, eu achei que era uma mulher, porque tem uma bonequinha
Olha só, eu nem conheço meus seguidores, estou chocada. Fábio, tem vídeo lá no meu canal falando sobre essa descoberta dos buracos negros de massa intermediária pelo LIGO. Então, dá uma passadinha lá no canal, que tem uma explicação mais completinha a respeito deles, que foi uma colisão entre dois buracos negros e acabou formando esse buraco negro de massa intermediária. Então, sim, eles já foram detectados. Então, todos os tipos de buracos negros, né, definidos por massa, fora os buracos negros primordiais, que você pode falar Uhum. depois também a respeito dele, que ainda, né, não estão aí na lista dos detectados. Mas antes disso, eu queria falar sobre um tema também que foi recorrente aqui nos comentários. Mas antes de entrar nas perguntas um pouco mais complicadas, complexas, digamos assim, eu vou fazer a pergunta do Pedro, que ele perguntou assim: explique pra gente um pouquinho o que é a radiação Hawking, diferente da analogia incompleta partícula-antipartícula difundida popularmente. Então a gente Certo. sabe que existe essa radiação Hawking. Explica pra gente o que é isso. Ah, beleza. Inclusive, esse vai ser até um dos temas depois que eu vou fazer em vídeo com mais calma, porque existe uma analogia, né, que é usado mais para poder falar da radiação Hawking, que o Hawking mesmo usa no livro dele. Só que a analogia que é usada, eu sempre tive um problema com a analogia da radiação Hawking, né? Então, porque eu acho que ela passa uma, assim, apesar, ela é legal para poder mostrar de que, de fato, né, existem processos, poderia existir processos que buracos negros emitam, né, radiação, só que, eu não sei, eu não gosto muito da analogia, então é até bom, né, pelo menos para tentar explicar de uma outra forma. A ideia, na verdade, assim, quando a gente vai pegar, o radiação Hawking é um processo, na verdade, bem complicado. Ele é um processo que ele aparece por conta, um efeito conjunto. Ele não vem só da relatividade. Então, para que você tenha radiação Hawking, você precisa juntar a parte, né, de mecânica quântica junto com o universo como um todo, né? A radiação Hawking, assim, tentando não ser muito técnico, ela acaba sendo um resultado do seguinte: a mecânica quântica ela acaba surgindo, ela acaba tendo uns comportamentos muito esquisitos em vários contextos. Um dos comportamentos esquisitos, né, e que por muito tempo foi difícil tentar contornar e tudo, é que na quântica, diferentemente da mecânica clássica, pode aparecer energia negativa na matéria, né, que é um conceito por si só, em muitos aspectos, um pouco complicado para a gente pensar em energia. Só que a radiação Hawking ela aparece porque existe uma questão que é o seguinte: toda vez que o buraco negro ele vai se formar, durante o processo de formação, ele está mexendo com muita coisa ali no espaço-tempo. A gente fala que o universo está passando por um período não estacionário. É um período ali em que as coisas estão interagindo, você tem a matéria interagindo com a curvatura interagindo com a matéria. E uma coisa que acaba acontecendo é que toda vez que você tem, né, isso é possível de ser mostrado e tudo, é que toda vez que você tem o universo interagindo com campos quânticos, né, toda vez que você coloca a mecânica quântica para interagir no espaço-tempo, se o espaço-tempo está ali num processo ativo, ele não está parado, não está tranquilo, ele está ali em processo ativo, um resultado que acaba acontecendo é que o próprio espaço-tempo faz com que os campos, com que a matéria quântica acabe se comportando, acabe tendo energia negativa. E essa energia negativa é o que acaba gerando a radiação Hawking. É só a gente pensar por uma questão de conservação de energia. Imagina, a energia do universo ela não pode variar, tem sempre a mesma quantidade de energia. Se você cria energia negativa, você tem que criar uma quantidade de energia positiva maior para que no balanço fique no 0 a 0. Então imagina, sei lá, você tem 10 unidades de energia no seu espaço. Se algum processo acaba criando menos 2 de energia, você tem que criar mais 2 positivos em algum lugar para que no balanço energético a coisa fique, né, igual. E aí, essa quantidade que teria que ser criada, digamos assim, né, para poder balancear essa energia negativa que aparece, é o que a gente chama de radiação Hawking. A radiação Hawking, assim, eu estou tentando falar isso só para tentar fugir da analogia, só que eu tenho que pensar com muita calma para acabar não sendo muito técnico. Mas uma coisa que é importante deixar claro na radiação Hawking, ela é um processo que só acontece por conta do buraco negro ser formado. Se a gente tivesse, por exemplo, imagina que o universo surgiu agora e ele surgiu com um punhado de buraco negro. Imagina que durante o Big Bang já tenha surgido buraco negro. Buracos negros, alguns não tenham sido formados, já nasceram com o universo. Esses buracos negros não emitiriam radiação Hawking. Para que você tenha emissão de radiação Hawking, você precisa necessariamente que o buraco negro seja formado. Você precisa ali ter um momento anterior que ele não existia,
e um momento posterior que ele vai existir. Mas a ideia, né, e um dos motivos que a radiação Hawking é tão bonita, né, uma descrição muito elegante, é exatamente pelo fato de que ela leva em conta esses dois regimes da natureza, né, tanto a quântica quanto a relatividade. Eu espero não ter sido, né, complicado mais a cabeça do que a pessoa talvez já estivesse antes da minha resposta. Não, e para quem Mas, não sabe, ainda não existe uma teoria quântica de gravitação, tá? Que dê conta dos resultados que nós temos. Essa teoria unificada ainda não foi formulada. E a radiação Hawking, apesar dela ela ser prevista, não sei se tem alguém que duvida que ela realmente existe, mas ela também não foi ainda medida. Então, pessoas estão procurando medir essa tal dessa radiação Hawking no laboratório. Eu vi até. inclusive, quando medir, vai dar Nobel, mas assim, é muito fácil. A parte da radiação Hawking é engraçado, porque assim, de fato é um resultado que ainda não foi medido, mas que ninguém duvida. É tipo quando a relatividade foi proposta. Logo que o Einstein propôs a relatividade geral, né, nos anos, logo depois, né, ali até, porque por mais que a gente pense naqueles resultados, né, do avanço periódico de Mercúrio, o desvio da luz, eles ainda são resultados de quando o campo gravitacional é fraco, né? A gente não poderia falar naquela época ainda que a relatividade ela foi comprovada, né, precisou de muitos anos para a gente ter resultados mais robustos e tudo, mas na própria época, depois que o Einstein propôs a relatividade, que ainda não estava 100% consolidado no meio acadêmico, totalmente, né, assim, não era uma unanimidade, muitos lugares era muito comum você ter um ensino de relatividade, e tem muitos relatos que quando você perguntava para professores por que estavam ensinando relatividade, sendo que ainda não tinha exatamente uma confirmação de 100% da coisa, eles falaram, uai, claro, não falaram uai, né, mas assim, falaram uai, a teoria, assim, não tem como esse trem tá errado. Assim, a descrição, ela fecha muito perfeito, assim, é muito improvável que esteja. E radiação Hawking é a mesma coisa. Né? É bem interessante, porque você pode chegar na radiação Hawking de muitas formas diferentes. Né? Você pode tentar fazer, toda vez que alguma pessoa tenta fazer uma gravitação quântica, ela sempre tenta prever o resultado da radiação Hawking, porque talvez seja um dos únicos resultados que envolvam a relatividade quântica que ninguém pode ter feito. Né? Que a coisa é bem redondinha, tudo. Então, assim, é um daqueles resultados que, de fato, não foi detectado ainda, porque é difícil detectar, né? É bem fraca a radiação Hawking, mas é um dos resultados que, de fato, ninguém duvida que de fato existe. Eu fui numa conferência uma vez, lá na China, que eu estava lá ainda, né? Pretendo voltar em breve, quando as fronteiras abrirem de vez. E tinha um professor que fez uma apresentação muito interessante. Eu não vou conseguir descrever para vocês o experimento, mas um experimento super mirabolante em laboratório para detectar a radiação Hawking. Esse era o objetivo do experimento. Então, claro que é algo que as pessoas estão procurando, mas eu não conheço ninguém no meio acadêmico que duvida que essa radiação esteja lá. E já voltando nesse assunto, continuando nesse assunto, eu queria perguntar que foi o Geraldo, de novo, que formulou. Qual seria o fim de um buraco negro? Evaporar devido à radiação Hawking ao longo de bilhões ou trilhões de anos? Ou um buraco negro ao longo de bilhões ou trilhões de anos, acretando matéria de galáxias inteiras e não tendo mais matéria para acretar e vagando sozinho pelo espaço já extremamente expandido? Certo. Bom, depende. Né? Depende de onde é que o buraco negro vai estar. Porque, assim, se o buraco negro estiver próximo de regiões que têm matéria, ele vai puxando para ele, né? Naturalmente. Mas a tendência, pelo menos assim, a longo prazo, quando eu digo longo prazo, né, obviamente é muito longo prazo, né? Trilhões de anos, provavelmente. A gente espera que todo buraco negro, né, ele vai evaporar completamente. A gente só não consegue, assim, quando a gente fala também de evaporação de buraco negro, é engraçado porque, assim, o buraco negro tem um resultado bem contraintuitivo, né, bem engraçado, que é o seguinte: quanto maior é o buraco negro, menos ele evapora. Né? Ele vai evaporando cada vez mais rápido à medida que ele reduz. Então, assim, se um buraco negro ele puxa matéria para dentro dele, pelo fato dele puxar matéria, ele vai aumentar de tamanho. Como ele vai aumentar de tamanho, ele vai evaporar menos. Então, quanto mais matéria ele puxa, ainda mais tempo ele vai demorar para evaporar completamente. Mas uma coisa engraçada é que, assim, quando a gente vai ver como é que é o processo de evaporação do buraco negro, a gente sabe falar muito bem como é que ele vai evaporar até ele chegar num tamanho específico. A partir de um determinado tamanho, aí um monte de coisa pode acontecer, a gente não sabe falar com 100% de certeza. Porque todos os resultados que a gente tem são resultados que
todo mundo, assim, a grande maioria das pessoas que estão ouvindo provavelmente já deve ter ouvido falar, né, de que os físicos buscam uma certa gravitação quântica, né, que vai descrever relatividade, mecânica quântica em conjunto. Os resultados que a gente tem de evaporação de buraco negro, eles servem quando os buracos negros são muito grandes. Quando o buraco negro é muito pequeno, para você falar exatamente como ele evaporaria, como é que seria o processo, tudo, você precisa de uma gravitação quântica, que a princípio a gente não tem. Mas ninguém, né, não tem porque a gente esperar que o processo vai ser diferente. Mas sei lá, às vezes pode ser que exista algum processo que impeça do buraco negro de evaporar completamente. Pode ser que ele fique de um certo tamanho e tenha algum processo de uma gravitação quântica que proíba com que ele reduza. Pode ser que ele fique de um tamanho estável. Pode acontecer. Eu acho pouco provável. Muito provavelmente ele vai evaporar completamente mesmo. Mas a tendência, assim, com o que a gente tem atualmente, com as coisas que a gente sabe, com a descrição toda, né, o fim de um buraco negro, né, pode demorar quanto tempo for, mas o fim de um buraco negro é sempre evaporar completamente. Então ele suga tudo, isso é bem interessante, porque ele suga tudo e devolve em forma de radiação ao longo do tempo. Ó, o Fábio, vou aproveitar para fazer a pergunta do Fábio antes que ela suma e eu esqueça. Por que dizem que o buraco negro não tem cabelo? É porque quando a gente fala buraco negro não tem cabelo, esse é o nome, o teorema da calvície, né? Esse teorema o nome é muito bom, né? É porque fala que a ideia do buraco negro não ter cabelo, é porque todo buraco negro pode ser caracterizado pelos 3 fatores que eu tinha comentado antes, né? Que é massa, momento angular e carga elétrica. Então, quando a gente fala que o buraco negro não tem cabelo, é porque se você tem 2 buracos negros com a mesma massa, mesma carga elétrica e mesma rotação, você não consegue diferenciar os dois. Os dois são idênticos. Como eles são idênticos, você não consegue diferenciar, a gente brinca que eles não têm cabelo, porque cabelo é uma característica que distingue as pessoas, digamos assim. Né? Você consegue caracterizar. Então, quando a gente fala que não tem cabelo, é porque, de fato, só dá para caracterizar com isso aí. Se eles forem iguais, não tem distinção nenhuma, né? Nesse sentido. Voltando, então, sobre a gravitação quântica, que nós não temos, gente, uma teoria de gravitação quântica, mas vamos à pergunta: o que é essa tal de singularidade? E por que eu te faço essa pergunta? O Geraldo também perguntou: o núcleo de um buraco negro é parecido com o núcleo do Big Bang com 1 segundo de idade? Vamos lá. Certo. Quando a gente pensa em singularidade, tem várias formas de responder. Na verdade, assim, tem várias formas, algumas são muito difíceis, algumas são mais simples, né? Mas, de forma geral, assim, a forma, pelo menos como eu acho mais agradável de pensar que é uma singularidade, até o Hawking pensava dessa forma, né? Ele falava muito isso, é que a singularidade, ela é a relatividade falando pra gente aonde ela não consegue resolver mais os problemas, né? Normalmente, assim, vou dar um exemplo com o buraco negro. Né? Primeiro, interpretando a relatividade como se fosse 100% correta em todos os regimes, coisa que a gente sabe que não é, né? Porque pode ter regime de gravitação quântica e tudo. E depois, pensando no ponto de vista geral, o que a singularidade de fato fala para a gente. Se a gente for pegar somente a relatividade, a singularidade ela seria, entre aspas, um ponto do espaço-tempo. Quando eu digo entre aspas, é o pé da letra. Singularidade não faz parte do espaço-tempo, né? Ela é um ponto fora. Mas, enfim, a singularidade é uma região em que é como se você tivesse toda a massa concentrada, né? Como se você tivesse uma densidade muito grande de matéria ali dentro, né? De grosso modo, bem simplista, seria mais ou menos isso. Então, quando você vai pegar um buraco negro de Schwarzschild, por exemplo, que é o mais simples, que ele está parado, você vê que no centro dele tem um ponto específico que é um ponto singular, que é o que a gente chama de uma singularidade. É como, se você for levar a ferro e fogo, que a relatividade fala para a gente, é como se toda a massa do buraco negro tivesse contida somente naquele único ponto. O buraco negro ele foi condensando até o ponto que ele condensa em um ponto só. E aí fica com uma densidade infinita, né, de energia, está tudo concentrado em um ponto só, e aí é o que a gente chama de singularidade. Só que uma coisa que a gente sempre tem que pensar é que toda vez que a gente pensa na física, né, quando a gente vai descrever, na natureza, as coisas não vão para infinito. Né? As coisas da natureza tendem a não ir para o infinito, elas tendem a ser mais suaves, alguma coisa do tipo. Então a gente sempre tem que pensar aquela coisa, né? As coisas que não são suaves, as coisas que são infinitas, que estão na minha descrição, elas são realmente uma descrição da natureza, ou elas são uma consequência de eu estar usando um modelo para descrever a natureza que ainda assim está um pouco incompleto. Sempre que você vê alguma coisa que dá infinito, né, a gente sempre pode pensar do tipo, o infinito está ali, a teoria falando para a gente que, olha, essa parte daqui eu não sei falar tão bem. E, de fato, quando a gente vai pegar o contexto da singularidade, que seria um ponto em que tem uma quantidade de matéria muito grande condensada, uma região muito pequena do espaço, a gente já sabe que
uma descrição totalmente coerente dessas regiões, a gente precisaria de mecânica quântica. Então, o fato da gente não usar a mecânica quântica faz com que essas singularidades apareçam. Inclusive, tem uns resultados bem interessantes, né? Eu comecei a ver isso mais ou menos no doutorado, que era só para inclusive, contextualizar, né, com essa parte de singularidade mesmo, que eram alguns modelos que você fazia um modelo do tipo, você tem cascas esféricas, que é mais simples, né, só para a gente entender a física da coisa, você tem cascas esféricas e você vai fazer elas colapsarem para formar um buraco negro. Só que antes dela colapsar, você quantiza essa casca. Você faz com que essa casca de matéria que vai colapsar, ela apresente, né, ela seja condizente com os princípios da mecânica quântica. Quando você faz isso e você analisa o colapso, em algumas situações, na hora que vai formar a singularidade, você tem um ricochete. Você tem como a própria matéria, ela não forma a singularidade, ela volta, ela meio que existe um impedimento para ser formada a singularidade. E isso só aparece quando você coloca efeito quântico. E é o que a gente espera, porque a gente espera que naqueles regimes realmente as coisas não sejam, né, infinitas. Né? Então, ou seja, tem muitos resultados, de fato, singularidades dá para falar por muito tempo também, né? São resultados bem interessantes, mas eles podem dizer muita coisa para a gente. Eles podem dizer tanto, mas eu acho que o principal, né, que a singularidade dizer para a gente é a própria relatividade falando, olha, você precisa de uma descrição mais completa do que somente a que eu tenho aqui para você, para poder descrever essas regiões com mais clareza. Né? Eu vou voltar agora para uma outra pergunta do Pedro, que tem vários conceitos nessa pergunta, então talvez você tenha que explicar por partes para o pessoal. Vamos lá. Levando em conta a dilatação temporal ao redor de um buraco negro supermassivo, podemos imaginar que a maior parte da massa está distribuída próxima ao horizonte de eventos e não no centro, do ponto de vista de um observador externo? Primeiro tem que explicar Sim. o que é dilatação do tempo, depois explicar o que é horizonte de eventos, depois voltar para a pergunta. Sim. Então vamos com calma, né? Então, primeira coisa, né? Vou começar por horizonte de eventos, que eu acho que vai ser o mais simples. O horizonte de eventos é a fronteira do buraco negro. Então, é só pensar, o buraco negro seria um objeto, você tem a parte de dentro e tem a parte de fora. O que separa a parte de dentro da parte de fora, né, que é a fronteira do buraco negro, é o que a gente chama de horizonte de eventos. O horizonte de eventos é a região que, se você passa dela para dentro do buraco negro, acabou. Você vai ficar dentro do buraco negro eternamente, não dá para sair, é isso aí. Mas, então, esse é o primeiro conceito. Né? O horizonte de eventos é a fronteira do buraco negro. Aí vamos lá, a parte de dilatação do tempo. Dilatação do tempo aparece em muitas formas da relatividade. Uma delas é através da curvatura. Né? A gente sabe que curvatura no espaço-tempo pode dilatar o tempo. Quando a gente fala dilatar o tempo, o que a gente pega imagina que você tem dois observadores, um deles vai medir, sei lá, 1 segundo, e o outro deles vai medir 25 anos. Quando a gente fala de dilatação do tempo, é porque dependendo de onde esses observadores estão, o 1 segundo de um referencial pode ser equivalente ao 25 anos do outro referencial. Então é como se você pegasse o 1 segundo e que esticasse ele até ele ficar do tamanho de 25 anos. Por isso que a gente chama isso de dilatação temporal. É quando, né, pelo fato de você ter deformação no espaço, né, como o espaço-tempo tem tempo também, você deformar o espaço, você também deforma o tempo. Se você pega uma reta e você deforma ampliando, né, esticando ou comprimindo, você vai fazer com que os números fiquem mais próximos ou mais longos, né, mais separados, o que seria equivalente a você fazer o tempo passar mais rápido ou mais devagar. Quando a gente pega buraco negro, uma coisa que a gente percebe é que quanto mais próximo você está do horizonte de eventos, mais devagar o tempo vai passar, porque você está chegando em regiões em que a curvatura do espaço-tempo é maior. E aí tem um resultado, inclusive, que é bem conhecido, é bem interessante, que quando você chega no horizonte de eventos, quanto mais próximo você chega, mais próximo você vê o tempo de parar. Então, por exemplo, se você pegasse um relógio, jogasse no buraco negro e ficasse olhando para o relógio, você ia ver ele cada vez passando mais devagar. Você que está fora do buraco negro. Quanto mais ele chegasse próximo do buraco negro, né, mais próximo do horizonte de eventos, que é a fronteira, mais devagar ele ia passar, ao ponto que é como se, na hora que ele chegasse no horizonte de eventos, o tempo parasse para ele. Então, o tempo vai ficando cada vez mais próximo de ficar parado. Então, ou seja, a partir disso aí que vem a pergunta, né, que foi colocada. Que é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes, e essa talvez seja a resposta, eu acho muito legal, que é porque toda vez que a gente vê um buraco negro, na prática, o buraco negro nunca se formou 100%, assim, do ponto de vista estrito. O que a gente pensa no buraco negro? O buraco negro é quando a matéria colapsou, né, e aí a gente criou uma região com a singularidade, por aí vai. Só que, se a matéria, à medida que ela vai chegando próximo do horizonte de eventos, o tempo vai passando mais devagar, na prática, quanto mais próximo a matéria vai chegando de colapsar, quando forma o buraco negro, mais devagar o tempo vai passando para ela. Então, mais devagar ela vai cair para dentro para poder formar o buraco negro.
Aí ela cai mais um pouquinho, o tempo passa mais devagar. Então, ou seja, na prática, qualquer coisa que você joga no buraco negro, você nunca vai ver ela entrar. Ela sempre vai chegar cada vez mais próximo, 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 mas ela nunca cai. Inclusive a própria matéria que colapsa para poder formar um buraco negro. Então a gente pode pensar, poxa, se o buraco negro nunca se formou, por que é que a gente está enxergando uma bola preta, o buraco negro de fato? Né? Então o que é aquilo? É só a gente pensar também que um dos efeitos que acaba acontecendo é que quanto mais próximo a gente está do horizonte de eventos, mais o buraco negro estica a luz. Então, né, quanto mais próximo a uma coisa do buraco negro, mais avermelhada ela vai ficando, né? A luz vai ficando cada vez mais comprida, o comprimento de onda dela vai aumentando. Se esse comprimento de onda ele aumenta ao ponto suficiente de que não seja mais visível para os nossos olhos, a gente vai ver simplesmente um ponto preto, vai ver uma região que não, é como se não tivesse vindo nenhuma luz, mas não é que não está vindo nenhuma luz, é que a luz que está saindo de lá a gente não consegue enxergar, então a gente vê como sendo preto. Mas na prática essa resposta talvez seja uma das respostas que eu acho mais interessantes de buracos negros. Né? Qualquer matéria que você coloca para cair, ela nunca vai ter caído. Todo buraco negro que está alguma coisa sendo formado, você sempre vê ele no processo quase antes da formação. Mas, assim, é claro, eu digo isso se for ser muito literal. Mas tem que ser bem picuinha com as definições. Aí nada caiu exatamente dentro do buraco negro. A gente nunca vê nada caindo. Mas enfim, eu espero ter mais ou menos elucidado um pouquinho melhor a questão. E aproveitando essas questões difíceis a respeito dos buracos negros, tem uma pergunta que eu achei bem interessante. É possível, do Geraldo, é possível um buraco negro extremamente grande e massivo ser capaz de sugar, engolir, acretar o próprio espaço? Eu imagino, para que isso fosse possível, a gente tem que pensar o seguinte: o espaço é infinito, né? Pelo menos a priori, com as informações que a gente tem, ele é infinito. Tudo bem que a gente também tem uma quantidade, né? Se o universo é infinito, também teria que ter uma quantidade muito grande de matéria, né? Enfim, para poder ter tudo isso. Mas se a gente tivesse um buraco negro que fosse gigantesco, na verdade a vida seria muito mais triste, né? Porque se o buraco negro sugasse toda a matéria que existe no universo, vamos supor que isso seja possível, ele começaria a evaporar, voltando, né, a jogar para o universo a matéria que a princípio ele tinha, né, absorvido em forma de radiação Hawking, por exemplo. Né? Então, assim, não seria exatamente ele absorver para depois excretar o universo inteiro, né? Mas ele iria pegar tudo e ia devolver de alguma forma, né? No caso, a partir de radiação Hawking, evaporando e tudo. Né? Mas seria mais ou menos isso. E também vale lembrar que essa radiação Hawking, para um buraco negro evaporar, seriam trilhões Sim. de anos, muito mais até do que a idade do universo. Nós não veríamos hoje, né, a evaporação de um buraco negro. Então... Sim, para que a gente evite uma evaporação do buraco negro tinha que ser muito, muito pequeno. Mas aí não tem por que um buraco negro, sei lá, o tamanho de uma moeda ser formado. Né? Mas se a gente for pegar qualquer buraco negro mesmo, dá até para calcular. Eu não me recordo a média não, mas tem uma formulinha que você joga qual que é a massa do buraco negro e você vê quanto tempo que ele demoraria para poder evaporar tudo. É assim, uma coisa absurda. São muitas vidas do universo, né? Muitas idades do universo que tem que passar para poder um buraco negro evaporar de fato. E tem uma pergunta que ninguém fez nos comentários, mas eu acho que muita gente tem curiosidade, até porque isso é recorrente no mundo da ficção científica, principalmente quando a gente fala em viagens espaciais. O que é o buraco de minhoca? Ok. Buraco de minhoca também sempre aparece no contexto junto com o buraco negro. Né? Mas, assim, buraco de minhoca, pelo menos o que a gente está mais acostumado, né, pelo menos com a descrição e tudo, é basicamente o quê? Você tem duas regiões de espaço-tempo que, a princípio, elas estão distantes umas das outras e que você une elas por alguma passagem, por algum túnel, de fato, digamos assim, que seria o que a gente chama de buraco de minhoca. Né? Aí tem sempre aquela analogia. Né? Você pega uma folha, né, você pega duas regiões, uma no extremo da outra, é uma forma de você ligar esses caras, se você juntasse eles aqui e fizesse um furo. Né? Porque aí a pessoa, se você estivesse nessa parte, você teria que dar a volta toda, ou passar pelo furo, que seria um buraco de minhoca. Né? O problema é que quando a gente fala, assim, esse é o buraco de minhoca no sentido mais ficção científica, né, que a gente explora e tudo. Esses são os buracos de minhoca legais para a gente observar, né? Mas assim, os buracos de minhoca, na verdade, eles acabam, os que a gente vê aparecendo de fato, eles são um pouco mais sem graça do que esses, né? Porque assim, quando a gente pensa em buraco de minhoca, a gente pensa, não, eu vou atravessar o espaço-tempo, né, de uma região para outra. Mas tem alguns buracos negros que aparecem, como, por exemplo, né, a ponte da Stenrose, quando a gente vê a solução de Tvart, é um grande exemplo, né?
que é que você não consegue atravessar. Você tem como se fosse uma região ali que une dois espaços-tempos, só que você não consegue atravessar ela. Né? Porque uma coisa, são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é existir um buraco de minhoca, outra coisa é você conseguir passar por ela. Né? Para ser configurado um espaço de minhoca, basta que exista alguma curva que passe por ela. Mas essa curva pode não ser você, pode ser que você não esteja andando por ela. Então, assim, tem até alguns levantamentos, né, de o que a gente precisaria para poder criar esses buracos de minhoca, né, para que a gente pudesse atravessar. Só que aí, assim, as quantidades de energia que você precisaria ter para que a gente conseguisse, né, ter um buraco de minhoca teria que ser muito grande, a gente teria que ter uma quantidade gigantesca de energia negativa também, que é uma coisa que, assim, a gente só consegue com um contexto junto de quântica, mas ainda assim é uma abstração muito grande e tudo, né? Mas é interessante porque toda a solução que a gente vê de buraco negro sempre tem uma de buraco de minhoca junto, né? A solução pode ser mais simples ou mais complicada, né? Mas sempre vai aparecer algum buraco de minhoca junto com o buraco negro, e inclusive por isso muita gente confunde os conceitos, né? É até legal falar a respeito disso, porque até no meu canal muita gente manda mensagem perguntando se é a mesma coisa ou não, quais são as diferenças, porque de fato, como eles sempre aparecem no mesmo contexto, né? Tanto buraco de minhoca, buraco negro, até buraco branco aparece no mesmo contexto, muitas vezes. As pessoas até confundem os conceitos, né? Mas de grosso modo seria isso, né? Uma região seria um dispositivo, digamos assim, que te permite, né? Que permite ligado a duas regiões distantes, né? De um espaço qualquer. É importante falar que o buraco negro, nós temos evidências observacionais do buraco negro no centro da galáxia, a foto agora do Event Horizon Telescope, que também recentemente foi divulgada de outra galáxia. Então, nós temos várias evidências da existência dos buracos negros. Os buracos de minhoca aí já é outra história, não tem nenhuma evidência observacional de que eles estejam por aí. É uma solução matemática, então é importante também mencionar isso para o pessoal. Se vocês tiverem, pessoal, mais alguma pergunta, deixem aí nos comentários. E enquanto isso, eu queria que o Felipe falasse, para finalizar, que nós já estamos, falta, sei lá, quase 5 minutos para encerrar a live, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o iFísica. Por que ele faz divulgação científica na internet, falasse um pouquinho do canal dele e também para os meus seguidores que ainda não conhecem o canal do Felipe, ir lá no YouTube e aqui no Instagram também seguir o iFísica. Fala pra gente. Certo. O iFísica foi um canal que eu comecei a fazer no início da pandemia. Comecei a fazer porque eu sempre gostei de dar aula e as aulas me foram cortadas no início da pandemia por conta da pandemia. Então o canal, né, eu já pensava fazer há muito tempo, mas eu sempre enrolava para fazer. Né, e aí acabou que a pandemia, né, aflorou um pouco mais a ideia, né, de eu poder, né, digamos assim, falar de física com pessoas que a princípio eu não teria o alcance, né, no presencial. E aí eu comecei a fazer os vídeos que eu gostaria de ter visto na época que eu estava no início da graduação, na época do final do ensino médio, né, com alguns temas, né, que a princípio eu não achava tanto no YouTube. Então, né, esse foi sempre o filtro que eu fiz para o meu canal, né, quais vídeos o Felipe mais novo gostaria de ter visto e teria se entretido com esses vídeos, né. Aí eu comecei a fazer, acabou que teve, né, já tem vídeo, tem de um bocado de assunto, né, tem bastante vídeo de divulgação científica mesmo, tem vídeos também mais técnicos, né, eu gravei um curso de quântica, curso de elétrica, estou gravando de mecânica estatística, então assim, tem bastante conteúdo, é bem voltado mais para a parte, né, num contexto ali de graduação, não necessariamente de física, né, mas um contexto de pessoas que se interessam por exatas, e estão ali mais ou menos num contexto de graduação, e o resultado tem sido até muito melhor do que eu esperava, né, acabei conseguindo juntar um público que eu não esperava, né? E é muito legal ver as pessoas engajadas, ver as pessoas participando, interagindo, né? Principalmente com assuntos de física, né? E assuntos de física que não são pré-vestibular, então assim, a pessoa realmente tem que estar muito interessada naquilo. Então assim, é bem legal, né, que exista um público, né, que existam pessoas que se mobilizem para poder ver isso. E aí o canal tem seguido, né? E aí tá assim até hoje, né? Tá com 2 anos e pouquinho de existência no canal. Não, e é muito legal, porque você dá realmente aulas de física no seu canal, né? Porque o meu eu falo mais a parte de divulgação, sem equações. Então, muito legal mesmo ver um público engajado em aulas de física com equações, e isso é muito, muito maneiro. O pessoal aqui está perguntando se você tem algum livro de ficção científica aí na sua estante aí atrás. De ficção científica eu tenho muito pouco, eu tenho bem pouquinho. Mas eu tenho mais livros de física de maneira geral mesmo. E, assim, eu digo livros técnicos, né? E normalmente quando eu vou pegar livros que não são livros assim para me entreter, digamos assim, né? Sem ser no contexto de física, é engraçado porque eu sempre tento fugir do máximo possível dos livros com pegada
que me remeta às coisas de física. Porque eu falo, poxa, eu já estou estudando bastante física. Ah, não, eu gosto muito de ver, por exemplo, livro de biologia, livro de história, assim, que não tem nada a ver com esses contextos. É bom porque dá uma reciclada na cabeça, né? É isso mesmo. Eu também gosto muito de ler coisas um pouco afastadas da física, às vezes, para até entrar, como você falou, em outros contextos e também aprimorar nosso repertório em diferentes áreas, né? Então é bastante Sim, sim. interessante. Felipe, muito obrigada pela participação. Foi excelente, acho que o pessoal gostou bastante. Teve muita pergunta, então foi muito legal mesmo. E eu espero que a gente possa fazer lives mais vezes. Você está sempre convidado Sim. para participar em qualquer assunto que você achar interessante para dividir com o pessoal. Obrigada. Ó, obrigado, eu que agradeço, né? Fico muito feliz pelo convite, né? Enfim, né? Obrigado pelo espaço e tudo. Né? A conversa foi muito boa, espero que todo mundo tenha gostado. E é isso, né? Depois a gente tem que combinar mais vezes de conversar mesmo, né? Enfim, esses assuntos sempre, né, geram bastante engajamento, né? As pessoas gostam normalmente. E é muito legal ver as pessoas também gostando, né, de conversar de física e tudo. Enfim, é sempre, igual eu sempre falo, né? É sempre muito positivo ser chamado para poder falar de física. Então, muito obrigado pelo convite também. E uma última pergunta, essa é minha. Você vai estar no Cosmos 2022 lá no Rio de Janeiro, que é a Ah, então, conferência? você fala que vai ser em setembro agora? É setembro? Vai ser agora, final de agosto. Ah, vai ser agosto. No início eu iria, eu pensei muito em ir, mas acabou que no final de contas, por questão de logística mesmo, eu acabei não vou participar. Uma Mas pena, por que senão eu pouquinho eu encontraria participei. você lá pessoalmente. Que eu vou estar Não, eu lá. queria fazer, eu convidei muito ir, gostei bastante, mas acabou que no final de contas eu não vou participar. Mas terão outras oportunidades, tenho certeza. Sim, sim. Tá bom, É isso, Felipe, muito obrigado. obrigada. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. E outros temas para outras lives, mandem mensagem para mim, mensagem para o Felipe. Quem sabe a gente consegue rearranjar para fazer outra live para vocês. Tá bom? Obrigada, Felipe. Um beijo. Boa Eu que agradeço. noite. Tchau, Abração, boa noite. gente.